Você já conheceu uma mulher cadeirante grávida? Eu não. Vocês acreditam? E talvez por isso eu acreditava até pouco tempo atrás que se a maternidade já tem vários desafios para uma mulher sem deficiências, eu achava que uma mulher com deficiências dificilmente ia querer assumir esse papel. Só que eu percebi que isso era um grande preconceito da minha parte. E eu só pude perceber isso porque eu passei a conviver com a Letícia Ferreira, que hoje eu tenho o privilégio de chamar de amiga, e tenho me despido de vários preconceitos, vários medos e vários entendimentos limitantes sobre o sonho da maternidade. Então, eu trouxe ela para uma nova conversa hoje. Eu vi que a Letícia já está aqui e que tem várias pessoas chegando para esse bate-papo. Sejam muito bem-vindas. E o que motivou essa conversa hoje é porque eu tenho recebido tantas mensagens sobre medo que eu falei, vou chamar uma das pessoas mais corajosas que eu conheço, que é a Letícia. Maravilhosa. E como tem uns rostinhos novos por aqui, eu vou me apresentar. Talvez tenha alguém que caiu de paraquedas nessa entrevista. Eu sou Larissa Cruvinel, eu sou autora desse livro aqui, A Serenidade da Renúncia, que é uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. E no meu perfil, no meu livro, eu trago conteúdos diários, semanais, para vocês se inspirarem e refletirem com muita responsabilidade e autenticidade sobre uma das decisões mais importantes da vida, que é ser ou não ser mãe. Fica o convite para vocês me acompanharem e eu já vou inserir a Letícia nessa conversa que promete ser muito boa. Bem-vinda, Isa, Eduardo, Letícia. Oi, Oi, dona, tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Eu tava Feliz de estar olhando. aqui de novo. Pois é, eu ia dizer, tem um ano, né, que a gente se fala pela primeira vez. E um ano que ano. a gente se conhece. Muito Exatamente. bom. Maravilhosa. Obrigada por ter aceito o convite. Como sempre, que a gente conversa, tem vários insights e eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui vai ter também. É um Tomara. papo entre amigas, então sem filtro, por favor. Eu queria que você começasse se apresentando, talvez tenha alguém que não te conheça, e que você responda uma pergunta que eu sempre faço, que é, você acha que toda mulher nasceu para ser mãe? Então, eu vou começar respondendo a pergunta. Sim. Eu acho que não. Inclusive, tem mães que não nasceram para ser mães. Mas, enfim, eu sou a Letícia Ferreira. Eu sou uma pessoa com deficiência desde 10 anos de idade. Eu sou cadeirante. Não vou mostrar aqui, porque senão minha câmera vai bagunçar toda. Mas eu sou cadeirante desde os 10 anos. E eu sou atleta há muitos e muitos anos. É a minha, ainda talvez a minha principal atividade, assim, e é o que me tornou referência aqui em Uberlândia, principalmente, né? O fato de ter sido atleta, de ser atleta. Sou escritora também, escrevi um livro infantil que foi inspirado em uma conversa minha com a minha filha. Então, a Clarice me proporcionou, me possibilitou ser escritora também. Sou palestrante e mãe, dona de casa, trabalhadora, enfim, mil tarefas. 1001. Eu comecei falando, reconhecendo um pensamento capacitista que eu tinha até bem pouco tempo atrás, né? Do tipo, nossa, uma mulher PCD querendo ser mãe e exercendo a maternidade como eu vejo você exercendo. E aí eu queria saber se em algum momento você foi capacitista com você mesma, ou pessoas da sua família, da sua convivência, que plantavam aquela sementinha de ai, você não vai dar conta, é muito desafiador sem filho, imagina com filho. Comenta um pouquinho lá atrás como que foi isso. Tá. Olá, Clarice, você falou para o pessoal o que é capacitismo? Porque eu não estava no comecinho, no primeiro minuto. Não, até peço que você faça a definição oficial aí. Tá, então capacitismo, gente, é o preconceito sobre qualquer situação que envolve a vida das pessoas com deficiência.
tem diversos braços esse preconceito. E os principais são a superestimar ou santificar as pessoas com deficiência, né? Tipo assim, passar aquele pano para as pessoas com deficiência, ou subestimar, né? Assim, partir do princípio que aquela pessoa não é capaz de fazer algo que para os outros não é questionado. Então, respondendo a sua pergunta, eu particularmente, quando eu decido fazer uma coisa, Lari, eu não tendo a ser capacitista, eu não tendo a... Que, na verdade, é um boicote, né? Quando a gente é autocapacitista, é um auto-boicote. Eu não tendo para esse lado, não, quando eu decido fazer. Mas algumas pessoas da minha família, sim. Algumas pessoas da área do esporte, porque eu ainda nadava, e muitas pessoas acharam que eu não ia dar conta de conciliar tudo. E da minha família, foi mais as pessoas mais velhas. Sim, minha tia, que era bem idosa já na época, ela já faleceu. Ela achava assim, minha filha, já é difícil demais cuidar de você. Imagine você cuidando de uma criança. Ela tinha essa visão, mas não me afetou. Porque quando eu ponho na minha cabeça um trem, assim, é tipo, sai da frente que eu vou fazer. Entendeu? Então, eu comigo mesma não fui. Que bom, amiga. Que bom. Amém. E eu faço essa pergunta porque, assim, a gente fala do capacitismo como algo que tem muitas esferas, e dentro da maternidade existem também várias esferas, vários medos, que as mulheres às vezes não sentem tanta liberdade de falar, mas que tem sido muito trazido para mim. Então, assim, o medo de ter um filho com deficiência, pelo desconhecimento de que esse filho com deficiência possa ter autonomia, né? Assim como você tem. Medo de atrapalhar o casamento num nível que vai virar irmão quase, porque vai ficar os dois só no papel de pai e mãe. Tem tantas coisas que surgem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Se existiam outros medos na sua cabeça que não eram só com relação à sua capacidade, mas à maternidade em si. Sim. O medo de perder a liberdade, e de fato a gente perde muito, né? A minha agenda hoje, eu não combino nada, eu não marco nada. Hoje, por exemplo, a Clarice ia taekwondo. Se eu poderia levar, mas eu não poderia buscar, porque seria agora 7 horas. Aí eu tentei falar com o pai dela, mas não deu certo. Ele não entendeu a mensagem, acabou que ele chegou aqui agora para buscá-la aqui em casa. Então, ela não foi para o taekwondo. Né? Então, a minha agenda é baseada nos compromissos da Clarice. Agora, de férias, eu fico mais livre, digamos que eu fico de férias também. Mas tem a questão da liberdade. O medo de não dar conta nunca passou pela minha cabeça, mas o medo da liberdade mesmo. Eu achava que quando eu estava grávida, que era difícil, porque a minha mobilidade ficou um pouquinho mais comprometida, né? Porque a barriga pesava e tudo mais. Mas me enganei. A gente perde mesmo a liberdade quando nasce, porque é o tal do amamentar, de ficar ali servindo um ser humano que sequer fala, só chora, né? Literalmente, chora, come e caga. Então, isso foi muito pesado para mim, emocionalmente. Foi assim, extremamente pesado, emocionalmente e fisicamente também, porque o amamentar e o cuidar é extremamente difícil. Eu não romantizo, viu, Lari? Em momento algum. Não romantizo gravidez, não romantizo maternidade, faço o meu melhor, amo ser mãe da Clarice, não trocaria isso por nada. Às vezes eu tento parar e pensar assim, será que eu não teria? Se eu parasse hoje, não, eu teria. Eu não trocaria. Mas realmente nos limita em bastantes situações, porque eu não tenho rede de apoio de vovô. Eu tenho amigos que, nossa, que já quebraram muitos galhos para mim, que já me tiraram de situações difíceis, inclusive, com a Clá, mas eu não tenho aquela rede de apoio. Não, vou deixar na minha mãe. Ah, vou viajar, vou deixar na minha mãe. Não tem isso. Então, é só amigos. Entendeu? E o pai dela, né? Sim. Que não é 100%, mas ele é a principal, assim, né? O principal... segunda opção, né? Digamos assim, a primeira opção sou eu, mais de 90% do tempo, e o pai dela, quando pode.
Você falou de não romantizar, e isso é tão importante, Letícia, porque assim, isso faz mal para quem romantiza, quem está mentindo e dourando a pílula, porque Uhum. no fundo ela não pode se expressar, ela sente culpa de dizer que está cansada, culpa de dizer que tem momentos muito difíceis. É ruim para quem está no processo de decisão, é ruim para os próprios filhos que Tá. depois vão crescer acreditando que eles não têm escolha, que a maternidade é o caminho natural e lindo e É, sagrado. para terem filhos, né? Se sentem na Isso. pressão de terem filhos, né? Verdade. Lari, Então, que bom. inclusive, sobre liberdade. Eu, agora em junho é meu aniversário, e eu marquei uma viagem para mim, 10 dias. E aí, quando a Clara entendeu, viu que eu estava falando disso, ela falou, mas por que você não vai me levar? E já com o olho cheio d'água. Ah, mas por que não sei o quê? Por que você marcou no seu aniversário para viajar? E é difícil falar com sinceridade. Falar assim, porque é o meu aniversário, que é o meu momento, que é uma viagem de adulto. E não cabe criança. E ainda mais na sua idade, que eu acho que nem tem maturidade para estar ali naquele momento que eu quero, que é para mim. Foi difícil, mas eu falei, assim, eu estou deixando bem claro que é um momento para mim. E eu acho tão bonito, assim, pela convivência que a gente tem. A Clarice, ela é uma menina de muita opinião, mas de muita maturidade, assim, de compreender. Ela não fica batendo, né, assim, não, tem que ser do jeito dela, Não. insistindo na opinião dela, porque ela tem muita empatia, E né? Eu ela vi. percebe, Lari, quando eu tô para ceder e quando eu não tô. Criança sabe, né, onde pode chegar, até onde pode ir. Então, com essa viagem, ela já entendeu, e gostando ou não, ela já está ciente de que não cabe, entendeu? Ela ali. E, menino, assim, é muito interessante isso, que a gente, em todas as nossas relações, né? As pessoas entram, montam na gente ou fazem da gente até onde a gente permite. E a criança sabe exatamente o limite, que ela pode insistir um pouco mais, que ela vai talvez convencer, e quando não, realmente, não dá. Interessante você falar de limite. Eu acho que existe um medo também. Algumas mulheres citam assim, o medo da perda da identidade própria, né, dos seus hobbies, desses sonhos, e às vezes até não sendo mães, né, como você tá indo numa viagem sozinha até o momento, né, se não tiver uma parceira que vai topar o convite. Se o Gustavo estiver vendo a live, estamos fazendo Gustavo, aqui ao vivo. libera ela! Dica, Gustavo, recebi um convite. Exato. Mas, assim, até o medo de se expor ao desconhecido, né? Como Isso. você está fazendo nessa viagem. Como que você. Eu sei que a gente não dá conselho, dica, mas fale de você, né? Como que você consegue não deixar o medo te limitar, sem também cair naquela irresponsabilidade do vai com medo mesmo, que tem muito guru de internet nessa pegada, mas Uhum. se expondo a riscos, né? Então, assim, fala um pouco disso. Ai, ô Lari, eu sou às vezes até um pouco inconsequente em algumas coisas, porque quando eu resolvi ser mãe, eu estava separada do pai da Clara, né, num término assim do namoro, decidi, tirei o dia e falei, eu serei mãe. Não sei como, não sei de quem, não sei, enfim. Fui, porque eu pus na minha cabeça que eu queria muito, e era para mim, não era assim, ser mãe, ter aquela família feliz e tudo mais. Eu queria e achava que precisava ser mãe. Assim eu fiz, eu fui atrás. É. Pode ter sido talvez um pouco irresponsável, né? Mas foi aquele momento que caiu a ficha, eu falei, agora ou nunca. Estava com 30 anos. Foi uma questão de relógio biológico, Não, assim, de meio da idade? não Não foi. foi isso? Até eu decidir que eu queria ser mãe, eu não queria ser mãe. Até E isso foi assim, eu estava na terapia, eu estava tratando uns trem meio doido, porque meus relacionamentos sempre foram muito difíceis, conturbados. O término, a separação, sempre foi muito difícil para mim, e eu entendo hoje que é por causa Lógico. do meu acidente, né? Que Sim. todos os rompimentos para mim foram muito traumáticos. Então, parece que eu faço por onde de ser traumático.
entendeu? Assim, eu estava nesse movimento. E eu precisava entender, sentir um vínculo diferente, onde o amor não fosse condicionado ao eu faço, você faz, eu faço, eu dou, você me dá de volta, sabe assim? Porque a troca é muito diferente com o filho. Não é igual num casal onde você conversa, tem diálogos combinados, né? Enfim, essa coisa do vai com medo mesmo. Realmente é meio que irresponsável você pensar em tudo isso na sua vida, e principalmente numa situação de escolher ser mãe ou não. Eu não tinha medo. Eu até então não queria, de repente eu quis e fiz. Eu precisava fazer. Mas decidir, a decisão de ser mãe com medo mesmo, eu não apoiaria e eu não alimentaria isso. Porque ser mãe implica em muitas coisas para a vida pessoal da mulher, principalmente, Sim. que o peso maior recai sobre a gente, não tem como negar, porque quem gesta somos nós, quem dá leite somos nós, quem... É nós que estamos lá no hospital, Uhum. entendeu? Uhum. E o vínculo, eu sinto sim que é diferente. Eu não sei se tem alguns estudos que falam disso, mas é muito diferente. Então, não vai com medo. Não vai. Transforma esse medo em alguma outra coisa, em informação, em conversas com pessoas próximas que conseguem se abrir sobre o tema. Mas ir com medo é muito arriscado, porque uma depressão pós-parto não é fácil, né? E pode ter complicações assim pro resto da vida, pode ter implicações para a própria criança, né? Porque tudo fica na pele, no DNA, tudo, né? A gente é memória. Nosso corpo inteiro é memória. Então, tudo que a gente passa ali na gravidez e no pós-parto é transmitido de alguma forma, né? Está registrado. Uhum. Então, eu teria muita cautela, assim, eu diria para ter muita cautela. É lindo, é maravilhoso? Para mim é. Eu amo. É difícil? É desafiador? Às vezes eu reviro o olho para Clarice, sabe? Tem algumas coisas que eu falo assim, meu Deus, não tem lógica. Mas foi o que eu escolhi. E eu estou lidando com isso. Eu acredito que eu esteja lidando bem com essa decisão que eu tomei, né? Uhum. Diante das alegrias e dos desafios. Mas com medo não vai, não. Pesquisa mais. Eu acho também que não vale ir com medo e não vale deixar de ir porque o medo foi paralisante. O que eu quero Uhum. dizer com isso? Tem muitas mulheres que não topam a maternidade porque elas se sentem incapazes. Aí a gente não tá nem falando de pontos importantes que você trouxe, que é do financeiro, de um relacionamento, Uhum. de minimamente uma estrutura, né, para trazer esse novo ser para o mundo. Mas pessoas que não trabalham a autoestima, e que essas pessoas, daqui a alguns anos, muito provavelmente vão sofrer de remorso, né? Porque, De, ai, eu porque foi deveria. uma coisa que podia ser trabalhado, um medo que podia ser Exato, trabalhado, né? exato. Eu tenho um amigo que é cadeirante e ele estava prestes a ser pai. E ele me falou que tinha medo. Ah, mas como que eu vou levar os meninos? Como que eu vou carregar? Como que eu vou levar para a escola? Como que eu vou não sei o quê? Falei, do jeito que der, no Aham. colo, com alguém te ajudando. E ele tem estrutura financeira para aparar essas coisas, mas medo, insegurança do que não é o preocupante, do que não era o importante. Porque a Clá, por exemplo, ela aprendeu a andar segurando na cadeira, como se estivesse me empurrando, entendeu? Ela ia subir nas coisas, ela ia subir no meu colo, no comecinho, ela escalava a roda, ou escalava pelo meu pé. Então, assim, as coisas vão acontecendo, né? Essas coisas da prática, do dia a dia, dessas inseguranças. E eu acho que isso não pode ser um fator Sim, determinante. Realmente, igual você falou, esse medo não pode ser um fator determinante. Ah, medo de não conseguir amamentar. Gente, mas tem tantos recursos, tantas coisas. Eu falava que não queria amamentar, mas eu não resisti e amamentei, sabe? aham, Então, assim, tem muitos recursos para alguns medos, né? sem dúvida. Agora, o medo, se eu quero ou se eu não quero, se a minha vida vai mudar ou não vai, vai mudar. Então, você Isso, pensa, né? isso. Tem medos que devem ser trabalhados para ou deixarem de ser medos ou serem considerados como possibilidades muito reais de acontecer, Reais, né? e eu estou disposta a bancar, né? Essa possibilidade. Perfeito. Então, Eu queria puxar um gancho lá atrás. E aí, pessoal, se vocês quiserem mandar dúvidas, né, curiosidades,
Eu tô dominando aqui porque eu amo conversar com a Letícia, Eu mas adoro essa fiquei à pergunta. vontade para entrar na roda aí da conversa. Uma dúvida, assim, na verdade não uma dúvida, uma reflexão. Você falou do papel dos seus amigos enquanto rede de apoio e de que lá atrás existiam pessoas da sua família de sangue que ficavam pondo sementinhas de insegurança na sua cabeça. Pelos motivos delas, mas, né? E aí eu fico pensando das pessoas que querem ser mães, mas já entenderam que não querem engravidar. Ou que sentem que não querem viver a experiência do bebê que vai aprender a andar e não sabe falar, do bebê que vai ter que amamentar. E recentemente a gente tem levantado uma reflexão sobre você quer ser mãe ou você quer ter filhos? Porque existe a possibilidade de adotar uma criança que já Uhum, fala, que já manifesta onde está doendo, se está com fome, se está com sono. uhum. O que você pensa sobre laços de afeto, laços sanguíneos, medos ligados a isso? Eu sei que poderia abrir uma nova live, mas joga um pouquinho suas Lari, eu reflexões. falava antes de falar que eu não queria ser mãe, que se fosse para eu ter filho um dia, eu adotaria. Até pela contribuição para a humanidade, né? De que eu acho que não precisa ter mais criança no mundo, não precisa ter mais gente no mundo. A gente tem que cuidar das que estão aqui. Eu nunca me fechei para essa possibilidade da adoção. E eu pensava, inclusive, que adotar uma criança mais velha, com mais autonomia, seria muito mais fácil. Uhum. Porque, como eu te disse, eu não romantizo a amamentação e tudo que envolve uma maternidade quando você pariu a criança, entendeu? E eu acho super viável, assim. E tem uma amiga cadeirante, a Ju, que foi quem ilustrou o livro, Minha Mãe é uma Sereia. A Ju teve o Davi quase na mesma época que eu, e a Ju adotou três crianças. Três crianças. Ela está com quatro meninos dentro de casa agora. As três vieram da África, que era um sonho do marido dela, e ela, né, compartilhou desse sonho. Então, tudo é possível, tudo é. Para mim, eu acho que quando a gente está bem emocionalmente, não importa se saiu da gente, se não saiu, sabe? Eu acho que se doar, cuidar de si e do outro, né? Estar bem para conseguir cuidar do outro, se doar, doar tempo, cuidado, amor, acolhimento. Eu acho que independe do laço, do laço sanguíneo, né? Sanguíneo. Você é tia, você é madrinha, tanto que você ama, tanto que você faz, tanto que você vibra é uma afilhada, não é? É, a Clara, Davi. Então, e o quanto ela te tem de referência, mesmo sendo tia, madrinha, não é mãe, mas poderia ser a madrinha, não é a segunda mãe, né? Então, eu super apoio, assim, e eu acho que é um bem para a humanidade quem adota, sinceramente falando, assim, Uhum. pela superpopulação mesmo, sabe? Falando em números, o Sim, planeta vai acabar, o negócio uma hora vai pifar. sim. Eu super apoio isso, assim. Agora, eu fico pensando se eu teria condição financeira de adotar, porque aí eu acho que existe um processo todo envolvido, né? Deve envolver um certo valor financeiro, mas enfim, eu adotaria super, se não fosse a Clara. Mas eu não quero ter mais, não, entendeu? Não quero adotar, não. Tem até uma live para quem se interessa pelo tema da adoção e da desromantização da adoção também, amiga, porque eu entendo a sua fala de bem para a humanidade no sentido de superpopulação, etc. Infelizmente, existem pessoas que adotam não pelas motivações corretas, né, para usurpar mesmo dessa pessoa que eles trazem para a família, tratam como menos que um funcionário, sabe? Como Infelizmente. não. Aí a pessoa não está bem, Isso, né? isso. Existem muitas discussões para a Uhum. gente trabalhar em cima disso, mas eu acho que de tudo que você falou, o que eu tiro muito é a questão do medo não ser paralisante, da gente procurar informações e enfrentar, de repente, questões que estão postas, né? Como Uhum. você falou, É, de confiar na. todo movimento, toda ação tem uma reação e toda decisão que a gente toma implica em consequências, né, Lari? Sim. Então é assim, saber
que terão muitas. Aquele medo que você falou no começo, de o medo da criança ter alguma deficiência. Hoje em dia, a gente está vendo muitas crianças diagnosticadas com autismo, alguns autismos severos, né? O grau de suporte, assim, alto. Eu te juro, Lara, eu não sei se é porque eu sou meio doida, eu nem pensei nisso. Nem pensei. Mas é importante. Esse medo, eu acho que é um medo até realista, porque é, sim, algo a mais na maternidade. Eu acho que põe na potência aí de 10 a dedicação que uma mãe de uma criança com deficiência tem que ter, dependendo do grau, Sim. né, de acometimento dessa deficiência. Isso pode ser muito ou menos, mas é algo sim a se pensar. Não que essa criança não possa ter uma vida, autonomia, e eu repito, em casos que não são deficiências graves, Sim, né? Que sim. a pessoa tem possibilidades físicas, intelectuais e tudo. Mas, sim, se você tem esse medo, pense nesse medo, porque é óbvio que pode acontecer. Uhum. Ou você se tornar uma pessoa com deficiência, mas uma criança com deficiência nascer é algo totalmente possível, né? Total. Sim. No meu processo pessoal de decidir ter ou não filhos, eu fiz de fato assim uma investigação familiar, conversando, entendendo questões até genéticas, né? Uhum. Existem alguns testes para quem tem interesse. Eu vou até falar sobre isso no dia 23 de janeiro. A gente Para vai falar sobre mapear testes o genéticos DNA, que dá para mapear, amiga, até 600 doenças transmissíveis para o bebê. é Então, mesmo, do é pai e da mesmo. mãe. Aí mapeia o pai e a mãe. Isso, para ver a compatibilidade genética dos genitores. Importante. E E se desse alguma coisa, isso seria um fator que te faria decidir não ter o risco? olha, eu nem cheguei a fazer porque outros fatores já me levaram a tomar a decisão por não ter. Uhum. Mas, sendo muito sincera, se fosse diagnosticado alguma deficiência que eu sei que não traria autonomia, teria aí seus desafios, sem dúvidas isso ainda seria mais um elemento para A decisão. ponderar que não, ou para ponderar alternativas. Porque, por Uhum. exemplo, se existir essa questão, o casal pode recorrer a uma FIV, né? Pode recorrer a uma Filtrar. adoção, né? Entendi. Então, assim, é o que eu sempre falo. A gente tem que entender se a gente quer ser mãe ou se a gente quer ter filhos. Porque esses filhos podem vir em N configurações, essa maternidade pode vir em N configurações. E igualmente, a Isso, vida sem filhos pode ser uma Lari, vida vazia e chata, né? Se a sim, pessoa ficar naquele looping de só trabalhar e curtir a liberdade dentro de casa, ou pode abrir um universo também de muitas experiências se a pessoa se permitir buscar sim. novos conhecimentos, Olá, conhecer outros. Lari. E a gente falando, parece que a gente está falando só quando a criança é criança, né? Tá esquecendo Exato. que Que cresce. cresce, Nossa, que toma cada fase é um seus desafio, rumos. velho. Cada fase é um desafio. A Clá tá com 11 para 12. Em maio ela faz 12. E cada fase é um desafio. Eu fico imaginando. Meu medo real, Ah, eu não conseguir criar um vínculo com a Clá que, naquela fase da adolescência, entendi. onde ela bate muito de frente com a mãe, ela se perder. E a gente não conseguir recuperar esse vínculo, entendeu? Esse é meu medo. Mas ela já está indo muito. Então, eu Sim, faço a minha parte, isso. faço terapia, a Clá faz terapia, e eu faço por onde isso não acontecer. Mas é um medo que eu tenho. É um medo real que eu tenho. Real, De Letícia, perder o vínculo com ela. porque Morro de medo, Lari. E quando eu penso demais nisso, eu fico até triste. Falo assim, oh, meu Deus, se ela for com as meninas, eu vou voltar. Morro de medo. volta pra barriga. Ai, Isso. Letícia. Morro de medo. Querida, passou nossa meia horinha voando. Eu quero te agradecer mais uma vez. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que a gente não tenha falado, fiquem à vontade. Mas se não, deixa, por favor, seus contatos, se tem algum projeto aí que você queira divulgar, faz seu jabá. Eu? Bom, meus Para projetos, empresas Lari. te É, contratarem. cada vez mais, assim, eu tenho mais vontade de fazer palestras e, assim, toda a minha história de vida, todos os meus contextos, né, porque não é só um,
eu acho que rendem boas conversas, boas palestras, bons bate-papos nas empresas, seja no Dia das Mães, seja falando do esporte especificamente, questão de superação de si mesmo, não é superação pela deficiência, não, é questão de superar, de se impor ali desafios e superá-los, a questão da maternidade, e é isso. Eu acho que o principal, assim, que eu posso me vender aqui é falar para as empresas, né, para o pessoal que está em empresa, até mesmo se você é um funcionário, leve essa ideia para a empresa, que eu acho sim que eu tenho muito a contribuir Eu não acho, com a amiga, minha eu tenho história. certeza absoluta, Ai, absoluta. que bom! A nossa história, né, o Lari, pode contribuir muito, assim, para muitas situações na vida das pessoas, principalmente das mulheres. Acho que é isso. Sem dúvida. Amei. Eu vou, eu vou encerrar, obrigada. Vou encerrar fazendo um convite. Eu já dei um mini spoiler, né? Mas dia 23 de janeiro, às 19 horas, eu vou fazer um aulão junto com a doutora Ionara Barcelos, que é uma ginecologista. A gente vai fazer um evento fechado, então não vai ser transmitido no Instagram. Para participar desse evento, é só clicar no link da minha bio, preencher os dados e vocês vão ser direcionadas para um grupo onde a gente vai mandar o link desse encontro online. E nesse evento, como eu já comentei, a gente vai falar de testes genéticos, vamos falar de maneiras de driblar o relógio biológico, então congelamentos de óvulos e outras tantas Já vai, reflexões. só um minuto. Ah, Estão batendo ali. tá batendo. Então, fica o convite para todas vocês e obrigada mais uma vez pela contribuição. É sempre muito bom te ouvir e Amei, boa noite Lari. que nos ouviram também. Obrigada, gente. Lari, quando você precisar, me chama de novo, que eu adoro conversar com você. Um beijão. Um beijo. Manda um beijo para E Clara. manda Tchau, tchau. sim. Tchau, tchau.